Olá, meus caros. Sejam bem-vindos ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Bora pro vídeo. Quando pensamos em reencarnação, imediatamente somos conduzidos a um universo de mistérios, crenças ancestrais e histórias fascinantes que desafiam nossa compreensão sobre a existência e a consciência. Entre os inúmeros relatos que atravessam culturas e épocas, um caso se destaca como o mais documentado e intrigante de todos. A história de Shanti Devi, uma menina indiana, cujo testemunho marcou profundamente tanto estudos acadêmicos quanto o imaginário popular. Para compreender a magnitude desse fenômeno, é preciso mergulhar profundamente no contexto social, cultural e científico que cerca a reencarnação, explorar os detalhes surpreendentes deste caso e refletir sobre suas implicações para a compreensão humana do que significa viver, morrer e talvez renascer. Reencarnação é uma crença tão antiga quanto a própria humanidade. Presente em tradições filosóficas e religiosas de sociedades como o hinduísmo, o budismo e até mesmo em doutrinas esotéricas ocidentais, ela sugere que nossa alma, essência ou consciência pode transitar entre diferentes corpos ao longo de sucessivas existências. Ainda que para muitos essa ideia seja apenas uma evocação espiritual, há quem defenda que evidências concretas podem ser encontradas, principalmente nos relatos de crianças que desde muito cedo demonstram lembranças vívidas de vidas passadas. No século XX, foi justamente a história de Shanti Devi que chamou a atenção internacional, tornando-se o caso mais famoso e estudado de reencarnação já registrado. Shanti Devi nasceu em 11 de dezembro de 1926, em Delhi, Índia. Desde muito pequena, aos 4 anos de idade, começou a surpreender seus pais e familiares com declarações que destoavam completamente do que se esperaria de uma criança de sua idade. Ela afirmava, com convicção e clareza, ter vivido uma vida anterior como Lugdi Devi, uma mulher que residia em Mathura, cidade situada a cerca de 145 quilômetros de Nova Delhi. Mais do que simples afirmações vagas, Shanti fornecia detalhes minuciosos sobre sua vida passada. O nome do marido, a localização exata da casa onde vivia, hábitos pessoais, costumes familiares e até mesmo eventos marcantes que haviam ocorrido antes de sua morte. No início, os pais de Shanti encararam as declarações como fruto de uma imaginação fértil, talvez resultado das histórias que permeavam a cultura local. No entanto, à medida que os relatos se tornavam cada vez mais específicos e consistentes, a dúvida começou a dar lugar ao fascínio e à inquietação. Ela descrevia o que fazia diariamente, falava sobre os sofrimentos de saúde que enfrentou como Lugdi, detalhou a morte durante o parto e mencionou o nome do marido, Babu Pandit Kedarnath Chaubey, com uma precisão que não poderia ser ignorada. A notícia sobre a menina, que alegava lembrar de sua vida anterior, rapidamente se espalhou pela comunidade, atraindo a atenção de educadores, pesquisadores e, eventualmente, da imprensa. O caso chegou ao conhecimento de Mahatma Gandhi, que, intrigado com os relatos, sugeriu a formação de uma comissão de investigação para apurar a veracidade das informações. Assim, em 1936, uma equipe composta por professores, jornalistas e personalidades respeitadas embarcou com Shanti Devi para Mathura, com o objetivo de confrontar seus relatos com pessoas e locais reais. O que se seguiu foi um dos episódios mais notáveis da história da reencarnação. Ao chegar em Mathura, Shanti foi capaz de reconhecer imediatamente o marido de sua vida passada, referindo-se a ele como Babu, e identificou familiares e amigos sem hesitação. Ela apontou para objetos e descreveu locais dentro da casa que nunca havia visitado antes. Os detalhes íntimos e precisos, incluindo conversas que apenas Lugdi e seu marido haviam tido, impressionaram todos os presentes. A comissão de pesquisa confirmou a correspondência das informações fornecidas por Shanti com os registros da família de Lugdi Devi, tornando este o caso mais documentado de reencarnação já registrado. O relatório produzido pela comissão foi amplamente divulgado, suscitando debates calorosos entre céticos e crentes. Especialistas em psicologia, psiquiatria e parapsicologia examinaram o caso, tentando encontrar explicações plausíveis para o fenômeno. Alguns sugeriram a possibilidade de memorização inconsciente, influência cultural ou até mesmo fraudes bem elaboradas. No entanto, a riqueza e especificidade dos detalhes fornecidos por Shanti, aliadas à sua pouca idade e à impossibilidade de acesso prévio àquelas informações, tornaram tais hipóteses insuficientes para explicar o caso de forma satisfatória.
O impacto deste episódio não ficou restrito à Índia. Pesquisadores do mundo todo passaram a estudar relatos semelhantes, buscando padrões e evidências que pudessem fundamentar a hipótese da reencarnação. Um dos nomes mais proeminentes nesse campo é o do psiquiatra Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Stevenson dedicou décadas de sua carreira à investigação de mais de 2.500 casos de crianças que afirmavam lembrar de vidas passadas, utilizando rigor científico e entrevistas detalhadas para reunir dados comparativos. Embora nenhum caso tenha sido tão completo e convincente como o de Shanti Devi, seus estudos contribuíram enormemente para a construção de um corpo de conhecimento sobre o tema. O fenômeno da reencarnação, contudo, não se limita a relatos isolados. Em décadas recentes, outros casos vieram à tona, ampliando o debate e desafiando ainda mais a compreensão convencional sobre a consciência e a memória. Um exemplo contemporâneo é o de Akrit Jaswal, prodígio indiano nascido em 1093, que aos 7 anos realizou uma cirurgia bem-sucedida em uma menina de 8 anos com queimaduras graves, separando dedos que estavam fundidos. Sua inteligência precoce e habilidades excepcionais levaram muitos a especular sobre a possibilidade de uma reencarnação de um médico ou cirurgião de vidas passadas. Ainda que não seja um caso clássico de lembrança de existência anterior, Akrit representa o potencial humano de transcender limites convencionais, inspirando questionamentos sobre a verdadeira origem de talentos e conhecimentos inatos. Estes relatos têm servido de base para uma nova geração de pesquisas sobre a natureza da consciência. Cientistas e filósofos continuam a se debruçar sobre as questões fundamentais. De onde vêm nossas memórias? O que é a identidade pessoal? É possível que a consciência sobreviva à morte física e se transfira para outro corpo? Embora as respostas permaneçam abertas e controversas, casos como o de Shanti Devi desafiam a ciência a ir além dos limites do materialismo, explorando hipóteses que envolvem dimensões espirituais, campos de energia e até mesmo teorias sobre a informação quântica. No meio acadêmico, o caso Shanti Devi é frequentemente citado como referência em estudos sobre memória, identidade e fenômenos paranormais. Diversos artigos científicos, teses e livros abordam o episódio sob diferentes perspectivas, tentando encontrar explicações que conciliem o rigor científico com a complexidade dos relatos pessoais. Alguns pesquisadores defendem que tais memórias podem ser resultado de processos de criptomnésia, em que informações esquecidas ou absorvidas inconscientemente são evocadas como se fossem originais. Outros sugerem que fenômenos de telepatia ou acesso a campos morfogenéticos poderiam explicar a transmissão de informações entre indivíduos. Na esfera religiosa e espiritual, o caso é tido como uma evidência clara da reencarnação, fortalecendo crenças milenares e inspirando práticas de meditação, regressão de memória e autoconhecimento. Em comunidades hindus e budistas, a história de Shanti Devi é celebrada como prova de que a alma é eterna e capaz de aprender e evoluir ao longo de múltiplas existências. Para muitos, este relato representa uma mensagem de esperança, consolação diante da morte e incentivo à busca por significado e propósito na vida. Além do contexto indiano, o fenômeno da reencarnação tem sido relatado em culturas do mundo inteiro. Na Europa, Estados Unidos, América Latina e África, há registros de crianças que espontaneamente descrevem detalhes sobre pessoas, lugares e eventos de supostas vidas passadas. Embora nem todos os casos alcancem o grau de precisão e reconhecimento público do episódio de Shanti Devi, a recorrência desses relatos sugere que se trata de um fenômeno global, transcultural. Apesar de todo o fascínio, é importante reconhecer que a reencarnação permanece uma hipótese controversa. A ciência moderna, fundamentada no método empírico, exige evidências replicáveis e explicações que possam ser testadas e verificadas. Até o momento, não há consenso sobre o mecanismo pelo qual a consciência poderia sobreviver à morte e migrar para outro corpo. As tentativas de explicar o fenômeno variam desde abordagens neurocientíficas, que estudam os processos de formação e armazenamento da memória, até modelos filosóficos e espirituais, que consideram a existência de dimensões além do físico. A história de Shanti Devi, no entanto, permanece viva no imaginário coletivo, servindo como ponto de partida para debates sobre a natureza da vida, da morte e da consciência.
Ela nos convida a refletir sobre os limites do conhecimento humano, a abertura para o mistério e a possibilidade de que existam fenômenos ainda não compreendidos pela ciência. Independentemente de crenças pessoais, este caso nos lembra da importância de manter a mente aberta, valorizando tanto o rigor da investigação quanto a riqueza dos relatos humanos. Ao longo dos anos, a história de Shanti Devi foi adaptada para livros, filmes e documentários, perpetuando seu legado e inspirando novas gerações a buscar respostas para questões fundamentais. O caso serve como exemplo de como a busca pelo sentido da vida pode transcender fronteiras culturais, religiosas e científicas, unindo pessoas em torno de um mistério comum. Ele demonstra que, apesar das diferenças de interpretação, há um desejo universal de compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. No campo da medicina e da psicologia, os relatos de reencarnação têm levado ao desenvolvimento de técnicas terapêuticas baseadas em regressão de memória, utilizadas para tratar traumas, fobias e outros distúrbios emocionais. Embora os resultados variem de acordo com a abordagem, muitos pacientes relatam benefícios significativos, reforçando a ideia de que as experiências de vidas passadas, reais ou simbólicas, podem exercer influência sobre a saúde mental e emocional. A história de Shanti Devi também tem implicações sociais relevantes. Ela ressalta a importância de ouvir as crianças, respeitar suas narrativas e considerar a possibilidade de que existam dimensões da experiência humana ainda pouco exploradas. O caso inspira educadores, pais e profissionais de saúde a adotar uma postura mais aberta e acolhedora diante do desconhecido, promovendo o diálogo entre ciência, espiritualidade e cultura. Ao revisitar este episódio, somos convidados a refletir sobre o próprio significado da existência. O que é a alma? Existe uma essência imortal que transcende o corpo físico? Ou nossas memórias e identidades são apenas produtos da biologia e do ambiente? Embora a história de Shanti Devi não ofereça respostas definitivas, ela nos estimula a questionar, investigar e buscar compreensão, mantendo viva a chama da curiosidade e do desejo de transcendência. O caso Shanti Devi representa, portanto, muito mais do que um simples relato de reencarnação. Ele é símbolo de uma busca universal pelo sentido da vida, pelo mistério da morte e pela possibilidade de continuidade da consciência. Ao integrar informações recentes e relevantes, como o trabalho de pesquisadores contemporâneos e a análise de novos casos, percebemos que o fenômeno da reencarnação permanece no centro das discussões sobre o futuro da ciência, da espiritualidade e da humanidade. Em última análise, a história de Shanti Devi nos ensina que a verdade pode ser mais complexa e surpreendente do que imaginamos. Ela nos desafia a abrir mão de preconceitos, a valorizar o diálogo entre diferentes formas de conhecimento e a reconhecer que, por trás dos relatos extraordinários, existe o desejo humano de compreender o mistério da existência. Seja você cético ou crente, científico ou espiritual, este caso convida à reflexão, à investigação e à celebração da riqueza da experiência humana. Assim, Shanti Devi permanece como o nome mais associado ao fenômeno da reencarnação, inspirando pesquisas, debates e narrativas que atravessam gerações. Seu legado é um convite à busca pelo autoconhecimento, à valorização do mistério e à esperança de que, além dos limites conhecidos, existe um universo de possibilidades a ser explorado. Este é o verdadeiro significado do caso mais famoso de reencarnação já registrado: a capacidade de instigar, fascinar e transformar a maneira como vemos a vida, a morte e a eternidade. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.